Bancada Parlamentar. Especial Autárquicas. Com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Olá a todos, bem-vindos novamente ao Bancada Parlamentar. Estamos neste momento, mais uma vez, mais um episódio no Especial Autárquicas e hoje temos uma candidata especial. A primeira mulher a ser entrevistada no Bancada Parlamentar. A primeira mulher. Esta mulher, para além de ser um ídolo pessoal para mim, é diretora operacional, ex-dirigente do CDS, deputada independente na Assembleia Municipal de Sintra e candidata a presidente dessa mesma Assembleia pela Iniciativa Liberal. É Eunice Baeta. Olá, como estás? Tudo bem? Olá. Olá, Eunice. Bem-vindo ao Bancada Parlamentar. É um prazer ter-te aqui. O convite foi feito já nos primórdios do projeto do Bancada Parlamentar, portanto era inevitável que cá estivesse, a não ser que tivesses recusado o nosso convite, portanto. É uma honra estar aqui. Obrigado, Eu sempre disse que estava disponível para cá vir. E ainda é uma honra maior saber que sou a primeira mulher aqui a abrir as hostes femininas. A primeira de muitas, vosso esperemos, podcast. mas a primeira. Que é a panagem da Iniciativa Liberal. Há o primeiro candidato. É o primeiro. Há sempre o primeiro em qualquer Sim. coisa. Na Neste caso é a primeira mulher. Liberal é normal que isso agora vá acontecendo. Bem, para todos os efeitos, tu és a primeira candidata a presidente da Assembleia Municipal de Sintra pela Iniciativa Liberal, certo? Exatamente, esta é a primeira candidatura da Iniciativa Liberal aos órgãos autárquicos no país. E em Sintra é naturalmente a primeira candidatura. Sinto-me muito honrada por sermos nós a iniciar este processo de implementação do partido no Concelho de Sintra, trazer algum discurso um bocadinho diferente daquele que é habitual encontrarmos na política, e a Iniciativa Liberal tenho a certeza que vai contribuir com essa diferença e com essa inovação que eu acho que começa a sentir-se muita falta. É verdade. E que é a panagem do partido também. A Iniciativa Liberal tem uma postura muito disruptiva, sai um bocadinho daquele contexto normal de política, porque as pessoas que estão dentro da Iniciativa Liberal não têm experiência nenhuma política, estavam cansadas do balancear de um partido para outro, com o qual ninguém se identificava e que ao fim e ao cabo são muito mais idênticos, há muito mais coisas que os unem do que propriamente coisas que os separem. E, portanto, a Iniciativa Liberal reuniu um grupo de pessoas que, insatisfeitas, obviamente, com isso, resolveram meter mãos à massa e começar a fazer alguma coisa. Mas algumas, como é o teu caso, têm alguma experiência política. Queres-nos falar da tua experiência política no CDS? Eu entrei no CDS há muitos anos, há mais de 15 anos. Na altura, a primeira candidatura aliás, a minha aproximação com o CDS veio de uma candidatura independente também. Eu fui candidata numa lista a uma junta de freguesia, comecei a conhecer as pessoas do PSD e do CDS em Sintra. Como sempre tive uma postura bastante liberal a nível económico, identifiquei-me com o CDS, aliás, já era eleitora do CDS. Que era o único partido que tinha essa... Sim, eu era fã do Manuel Monteiro quando ele apareceu no meio político. Era um líder partidário jovem, demonstrava um dinamismo. Não era muito liberal. Não, por acaso Manuel Monteiro até é bastante conservador. Pois. Mas tinha a juventude que eu achava que fazia falta no meio político, porque eram sempre os mesmos e havia realmente um fardo de idade pesado na política. Ainda se vê muito hoje, mas menos, graças a Deus. Naquele Já tempo no era CDS, muito. agora também o CDS tem um líder jovem, não é? Às vezes a juventude é um disfarce, e ali é um bocadinho isso que eu sinto, sinceramente. Isto é uma opinião, obviamente, muito pessoal. Claro. Mas pronto, como eu estava a dizer, militei no CDS durante estes anos todos, até há relativamente pouco tempo. Fiz parte da Comissão Política de Sintra, fiz parte da Comissão Política Distrital, aliás foi o último órgão onde estive. Fiz parte do Conselho Nacional também, na época da Assunção. Para quem enviamos um abraço. Sim, é uma pessoa que eu gosto realmente muito. Devo-vos dizer que quando ela foi eleita, fiquei muito apreensiva com a eleição da Assunção. Foi das pessoas que me surpreendeu sempre ao longo do tempo de forma positiva, e é uma pessoa que eu admiro muito por vários fatores. Um deles é a capacidade de trabalho e o mérito que ela tem.
que não transparece, infelizmente não conseguiu transparecer cá para fora a qualidade e o empenho que ela tem, e é mais liberal, por exemplo. Exato. É uma pessoa que, apesar de ser uma democrata cristã convicta, ela é muito mais liberal do que o atual presidente. Então, foi um jovem que te fez entrar, no fundo, Manuel Monteiro. E foi um jovem que me fez sair. E foi um jovem que te fez sair. É isso, saíste do CDS e passaste a independente na Assembleia Municipal com a eleição do atual presidente do CDS, Francisco Rodrigues Santos. Sim, eu comuniquei-lhe na véspera dele ser eleito em Congresso que havia um problema complicado em Sintra para resolver. Pedi-lhe que, sendo ele a pessoa que se posicionava para liderar o partido, que tivesse isso em linha de conta, porque a Conselhia de Sintra, ainda por cima, era uma conselhia muito grande no distrito de Lisboa. E fui completamente ignorada e, portanto, achei que se o meu contributo não era suficiente para impulsionar uma solução, eu também não quereria continuar e, de alguma forma, poder eventualmente estar a prejudicar o partido, porque institucionalmente eu tenho muito respeito pelo CDS e tenho muito respeito por muitas pessoas que são militantes do CDS e que eu gosto muito, são pessoas que eu prezo. Muito bem, então, e agora deixando de falar do passado e passando a falar para o futuro, quem é a Eunice Baeta? E fala-nos de ti, fala-nos da razão pela qual és candidata à Assembleia Municipal de Sintra, porque a Iniciativa Liberal e o que é que podemos esperar da Eunice como candidata e futuramente como Presidente da Assembleia Municipal, se for eleita? Bom, é assim, a minha abordagem à Iniciativa Liberal começou em 2019. Eu tive acesso, portanto, eu era candidata às legislativas pelo CDS, curiosamente, nessas eleições, e gostei da forma arrojada com que a Iniciativa Liberal tentou transmitir uma mensagem clara e transparente. Isso é uma coisa que eu acho que faz muita falta na política. Não aquele tipo de mensagem como hoje em dia também vemos, que é título do Correio da Manhã. Isto sem desmérito nenhum para o Correio da Manhã, nem para as pessoas que leem o Correio da Manhã, mas era um bocado essa a mensagem que se estava a começar a ver na política. A Iniciativa Liberal tinha uma mensagem muito mais simplista, muito mais objetiva, transparente e com uma vertente que eu gosto muito, que é o respeito pela liberdade individual de cada um. E isso é uma coisa que eu prezo imenso. E se até ali eu tinha muito desconforto em algumas opções do CDS a nível social, como a eutanásia, o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a prostituição, temas que são fraturantes na sociedade e que nós sabemos que são, a Iniciativa Liberal tinha uma postura que me agradava relativamente a esse tipo de temas. Obviamente que, respeitando a liberdade, propunham soluções e propõem soluções que conseguem ter o respeito individual de cada um, assegurar princípios fundamentais e deixar que as pessoas tenham o livre-arbítrio de poder fazer as suas escolhas e, obviamente, terem responsabilidade das mesmas, que é importante nós salientarmos isto. Sim, a liberdade traz responsabilidade. A liberdade traz muita responsabilidade. As pessoas têm que saber aonde é que estão, quais são as regras do jogo e saber arcar com as consequências das suas escolhas. Claro. E isto é um princípio que no liberalismo ou na Iniciativa Liberal é claro e transparente. E isso é uma coisa que me agrada muito. Portanto, como eu estava a dizer, em 2019 eles festejaram o 25 de novembro, que é uma data que eu festejo com muito agrado, porque efetivamente eu continuo a dizer que o 25 de novembro conseguiu-nos trazer a verdadeira democracia, porque se o 25 de abril nos trouxe a liberdade de podermos fazer as nossas opções políticas, foi o 25 de novembro que nos proporcionou poder efetivamente fazê-las. E passei num espaço, até posso dizer qual é que era, não tenho problema absolutamente nenhum, em Barcarena, e fomos lá, eu até levei o meu marido na altura, passei lá para perceber... Para quem viemos, um abraço também. Exato. Um abraço para o Rui. Muito obrigada. E passei para ver e para conhecer. Gostei da abordagem, vi algumas pessoas que já conhecia, aqui até a nível autárquico de Sintra, e posteriormente mantive algum contacto. Quando saí do CDS, foi
claramente já com a intenção de colaborar. Ou seja, o que eu lhes disse a eles em Sintra foi que a minha intenção era poder fazer dar um contributo ao partido de forma a que eles percebessem com o que é que tinham que se preocupar, como é que podiam organizar uma campanha, porque organizar uma campanha autárquica é complicado, e dar-lhes ali alguma ajuda a nível político pela experiência que eu tinha. Nunca tive intenção absolutamente nenhuma na altura de ser candidata. O convite surgiu, eu tive algum tempo para poder refletir, porque o facto de eu ter sido um militante de outro partido, eu não queria nem prejudicar a Iniciativa Liberal e também não queria que as pessoas percebessem ou que entendessem nessa minha mudança uma revenge, porque não é uma opção política pura e dura. É seguir o teu caminho, no fundo. Sim, exatamente. Claro. Como eu costumo dizer, aquilo que me levou a sair, o acumulado das desilusões é que me levaram a sair do CDS, mas foram as pessoas que me prenderam lá mais tempo. E tenho muitas pessoas, principalmente na Distrital de Lisboa, que eu prezo muito, e o Otávio sabe disso, são pessoas que eu prezo muito e que me custou muito abandoná-las e, entre aspas, porque eu não parti o contacto com as pessoas e felicito-as na mesma e troco mensagens com as pessoas na mesma, mas, obviamente, não estou lá ao lado deles a lutar com eles como fiz até há bem pouco tempo. Claro, mas os partidos são instrumentais, no fundo, para nós fazermos a nossa atuação política. Sim, não é? E quando nós perdemos a liberdade, podemos fazer a nossa atuação política pelas nossas convicções, eu pelo menos é esse o meu princípio na política, deixa de ter interesse. Eu não consigo defender absolutamente nada que eu não acredite. Portanto, ou fico quieta e também não gosto de ser inerte, ou defendo aquilo que eu acredito. E por isso é que eu meti mãos à obra e decidi aceitar o convite da Iniciativa Liberal. E agora, o que é que a Eunice tem para trazer à Assembleia Municipal de Sintra? Se for presidente, o que é que vai implementar? O que é que tem de campanha? É assim, nós temos propostas muito interessantes e muito arrojadas. Temos alguns problemas que nitidamente temos que solucionar, nomeadamente temos um problema de higiene urbana que é transversal no concelho. O Otávio está a par. E são imensas as queixas. Foi uma batalha que eu tive durante estes 4 anos com o Presidente de Câmara. Já lhe expliquei, tanto em Assembleia como pessoalmente, que as opções e a estratégia é completamente errada, porque estamos a fazer um investimento neste momento em equipamentos que no futuro nos vão trazer problemas e chatices, e se ele acha que vai conseguir resolver o problema e que vai chegar ao final do plano e que a coisa vai estar resolvida, não vai estar. Pronto, isso é um ponto. Eu tenho a certeza que não vai estar. E fiz esse combate político durante estes 4 anos. Temos um problema também muito complicado a nível de saúde familiar, ou seja, nós não temos médicos de família suficientes no concelho de Sintra para a população. Se a Câmara fez algum investimento em equipamentos, que o fez a nível de centros de saúde, a Câmara não tem a possibilidade de conseguir trazer médicos de família para o concelho, porque isso não cabe à autarquia, cabe ao Estado Central, mas pode oferecer opções, e nós temos opções que possamos oferecer de forma a que as pessoas não fiquem à espera de uma consulta de especialidade, à espera de uma urgência, o terem que recorrer muitas vezes a um serviço de urgência que está completamente lotado, que é o que acontece com frequência no Hospital Amadora Sintra. E, portanto, nós temos um seguro de saúde que pretendemos implementar, um seguro de saúde municipal para os cidadãos do concelho. Temos outra solução que também me parece interessante e pertinente, porque consegue abranger aqui algumas áreas interessantes, que são as creches. Nós não temos, no concelho de Sintra, temos uma taxa de natalidade a nível do país das mais elevadas, porque o concelho de Sintra é dos concelhos do país mais jovens e, portanto, a idade fértil de se reproduzirem, como é natural, não é? Pronto. Mas menos o Otávio que já passou, o Otávio já passou essa idade. Estamos sempre a tempo. De qualquer das maneiras. O que acontece é exatamente que as pessoas às vezes não têm creches disponíveis e o Estado não tem equipamentos suficientes para dar resposta nessa idade, exatamente. E
por vezes também não têm capacidade financeira para poderem fazer face a creches privadas. Portanto, a solução é dar um valor fixo a qualquer criança em idade de creche, portanto, desde os 3 meses até aos 3 anos. Sendo que não é subtraída a capacidade de escolher, certo? Neste caso, a pessoa escolhe onde é que quer deixar o seu filho. Claro. Portanto, É uma espécie de cheque-ensino, mas um cheque creche, não é? Exatamente. Portanto, a ideia é exatamente essa. Ok. Aquilo que a Iniciativa Liberal propõe a nível nacional, nós gostávamos de ver implementado no Concelho de Sintra. E tens noção quanto é que essa medida custaria? Nós fizemos o levantamento dessa medida. Eu não tenho o valor exato, porque essa área não é a minha é mais a área do ambiente, mas sim, ela foi equacionada com um orçamento baseado no orçamento camarário. Portanto, nós fizemos as contas, claro que é execuível. Ela é execuível, nós fizemos as contas, percebemos exatamente onde é que podíamos ir buscar essa verba para podermos colmatar essa lacuna. Para além do que, o que isto pode eventualmente trazer no futuro, não é só uma taxa de natalidade crescente, que é aquilo que normalmente se quer, é também um investimento no concelho. Porque o que é que isto vai eventualmente gerar? É que alguns colégios, por exemplo, que não têm aulas de infância passem a ter, sejam construídos equipamentos, nomeadamente no setor privado. Portanto, a Câmara, em vez de estar a fazer investimento nos equipamentos, destaca aquela verba para entregar às famílias. E acaba de fazer de forma indireta. Exatamente. Ou seja, isto é literalmente um Win-win. impulso tanto à natalidade como à economia local. A ver se é desta que o Otávio começa a procriar, vamos lá ver. Pronto, e postos de trabalho que entretanto vão aparecer com esse tipo de medidas. Outro problema que as pessoas também se queixam, agora nesta fase da pandemia não foi tão notório, é a criminalidade. O que é que acontece? A Amadora, por exemplo, colocou sistemas de videovigilância e a criminalidade que existia na Amadora foi desviada para os outros concelhos à volta. E se nós recebemos alguma dessa criminalidade, temos que arranjar forma de poder evitá-la. Como se os índices no concelho já fossem baixos. Sim, é verdade. Houve Há um incremento, zonas já perfeitamente é. referenciadas, Claro. as pessoas sabem perfeitamente onde é que as coisas acontecem e Então onde é que existe é um passível. problema de segurança em Sintra? Existe. Ok. Existe até porque até mesmo as forças de segurança no nosso concelho são muito É maltratadas. verdade. A polícia, portanto, tanto a PSP como a GNR, durante este mandato chegámos a um ponto em que tínhamos esquadras que os polícias não podiam sair porque não havia carro, ponto, para fazer giros, não havia. E depois, a polícia também não pode receber donativos. Ou seja, a Câmara quis, por exemplo, dar carros à PSP e à GNR e não pôde, teve que as colocar como se fosse um comodato, ou seja, dar-lhes a cedência de utilização daqueles equipamentos. E, portanto, o Governo Central, neste caso o Ministério da Administração Interna, não investe em Sintra há muito tempo e não traz a Sintra a segurança que os cidadãos necessitam. Portanto, a nível autárquico, a única coisa que se pode fazer é investir na Polícia Municipal, que trabalha em colaboração com as forças de segurança, como a PSP e a GNR. Mas existem muitas outras opções para podermos reforçar a segurança no concelho. Nós temos, por exemplo, uma medida que é elementar e que é fácil de resolver, que é a iluminação nas ruas. Nós temos zonas no concelho que têm pouca iluminação. Há pessoas que, pelos vistos, se entretêm a fundir lâmpadas nos candeeiros da rua. Tem que se arranjar uma solução. E as pessoas têm que se sentir seguras, porque há pessoas que não vão passear os animais à noite porque têm medo, há pessoas que vêm do trabalho, saem do comboio para ir para casa, têm medo, e há pessoas que vão trabalhar, porque nós temos que pensar que nem toda a gente trabalha das 8 às 6, ok? Há muita gente que trabalha por turnos. Madrugada. Exatamente. E essa segurança é muito importante. A videovigilância também é uma proposta que nós fazemos, mas somos cautelosos na videovigilância, até por uma questão de proteção de dados e pelo respeito individual. Pela liberdade, precisamente. Muito bem. Exatamente. Pensava que havia aqui uma incoerência, mas afinal Não há. Ok. A ideia é sítios referenciados
muito, por exemplo, estações de comboio, é essencial colocar videovigilância, ruas nas periferias das estações de comboio, que é onde existe maior fluxo de habitantes quando saem e entram para os comboios, porque é onde as pessoas habitualmente tentam habitar, é próximo da linha de comboio. Isso são zonas completamente identificadas que nós temos consciência que, colocando videovigilância, podemos evitar alguns crimes e podemos, inclusivamente, Fiscalizar de uma forma mais... Sim, e termos prova de que efetivamente aquele crime foi cometido, não é? Porque Claro. às vezes a identificação de uma testemunha pode não ser suficiente, depende de muita coisa, mas se houver um registro de imagem, é difícil da pessoa negar que estava ali, não é? Portanto, Isto é a prova um que os bocadinho... liberais às vezes não escolhem sempre a liberdade em relação à segurança, não é? Mas Não, acaba por ser a liberdade, eu acho- a liberdade de estar seguro. no Estás teu seguro? conselho. Claro. Atenção. A liberdade só existe quando as pessoas se sentem seguras. Se Claro. as pessoas tiverem medo, não são livres. Não são livres, não são presas verdadeiramente do seu livres. medo. Boa. Portanto, Boa. temos que perceber que esse também é uma forma de nós irmos à procura de alguma liberdade às pessoas. Outra coisa que nós achamos que também é muito importante implementar na Câmara é um modelo de transparência, ou seja, existe vários problemas e atrasos nos processos a nível de urbanismo, das empresas, portanto, pedir um alvará para criar uma empresa, uma pet shop, etc. Portanto, esses trâmites legais burocráticos que acontecem nas câmaras municipais, e a Câmara de Sintra não é exceção, bem pelo contrário, sempre tive este problema. No tempo então da doutora Edith Estrela era de bradar aos céus, porque constava-se que existia necessidade inclusivamente de pedir ou de dar algumas ajudas a algumas pessoas que trabalhavam na Câmara. Isto não se devia dizer, mas é boca corrente. Portanto, hoje não vou falar mais destas coisas, mas neste caso a nossa ideia é que a pessoa, termos um modelo estilo CTTs. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é só para vocês, esta analogia é só para as pessoas entenderem mais, de uma forma mais próxima do que é que se trata. É uma aplicação que permite que a pessoa, quando entrega o processo na Câmara Municipal, saiba Possa acompanhar o exatamente trânsito onde desse ele processo. está. Exatamente. Está no Portanto, lixo. siga o seu processo. No fundo, como o Uber Eats, sabemos onde está a comida, se já está feita, se já está a meio do Exatamente, o caminho. CTT siga o seu pedido Exatamente. também. Portanto, a ideia é a pessoa saber exatamente e fiscalizar os tempos de resposta de cada um dos departamentos da Câmara. Porque, Certo. por exemplo, Há maior se nós escrutínio, quisermos assim. construir um IPSS no Conselho, ele requer passar por muitos departamentos. Não é só pelo departamento de Engenharia, nem é só pela área de Arquitetura, não. Na área da ação social também é necessário, existe também a necessidade de aprovação, existe uma série de aprovações dentro da Câmara e um processo longo. O que é que acontece? Se nós tivermos forma de fiscalizar os timings em cada uma dos departamentos, os funcionários vão se sentir... Não, mas é que até mesmo para os próprios funcionários da Câmara isto é muito importante, porque aquele funcionário da Câmara que é Diligente. exatamente, empenhado na sua profissão, tem brio no seu trabalho, muitas das vezes não sente o reconhecimento do seu trabalho em detrimento daquele que assim não é. Porque num todo o processo demorou imenso tempo. Exatamente. Basta Muito bem. às vezes, num processo, num percurso de 6 gabinetes, haver 2 que não se comportem da mesma forma que os outros. E pagam todos porque ficam todos É que com a depois- tal fama. Exatamente. Portanto, esta diligência ou este acompanhamento e esta transparência é fundamental para as pessoas sentirem que a Câmara é tem uma proximidade efetiva com as E pessoas. é um serviço. Não é? O que mais me incomoda no serviço público, às vezes, é que as pessoas são tratadas como utentes. Só a palavra utente causa-me urticária. Não, as pessoas devem ser tratadas como clientes. Porque existe diferença efetiva. Se eu for a um estabelecimento e não gostar do serviço, eu não volto lá. Mas, infelizmente, eu tenho que recorrer aos serviços públicos para ter algumas coisas. Portanto, eu ser tratada de qualquer maneira num serviço público e ter um serviço completamente diferente
numa loja, num serviço privado, whatever, não é? Isso é que me incomoda, essa diferença. Não há vontade de cativar Nada, tratam Exato. mal as pessoas. Tratam mal, pronto. Como é desprezível a forma como às vezes as pessoas são tratadas. Portanto, Sim, no a fundo, partir com a do vossa momento- proposta havia um maior escrutínio em toda a tramitação do processo. Sabíamos onde é que. E era mais fácil também para o próprio Executivo da Câmara identificar onde é que está o problema. Sim, se é até naquele para gabinete, se é colocar no outro. processos de melhoria nos serviços. Claro que sim. Porque nós não conseguimos ter um bom serviço se nós não o avaliarmos constantemente. E todos os serviços carecem deste tipo de avaliação. É como uma doença, não podemos curar se não fizermos o diagnóstico primeiro. Exatamente. Se não encontrarmos a causa, Claro. nunca vamos conseguir resolver o problema. Vamos andar a remediar. E andar a remediar não é solução para nada. Bem pelo contrário, é uma perca de tempo. Muito bem. E de todos esses problemas que elencaste e que levantaste, quais deles é que atribuis ao atual Executivo, ao atual Presidente da Câmara e, neste caso, o outro democrata cristão, não é? O Basílio Horta? Confesso democrata cristão. Confesso Homem democrata da cristão. direita, Dr. Basílio Horta. É assim, o Executivo Camarário peca. A higiene urbana foi aquela que mais piorou durante os 2 mandatos, mais ainda a partir de 2018, quando efetivamente os serviços sofreram uma alteração e com um plano mirabolante que era de uma senhora que por acaso é da Amadora, mas que era diretora delegada dos SEMAS. Eu nem vou enumerar o nome para não lhe dar a importância que eu acho que ela não tem. E ela delineou um plano para fazer uma alteração no serviço de recolha de resíduos no concelho. E essas alterações que ela fez foi o desastre. Ela tirou circuitos noturnos para passá-los para diurnos no meio de Algueirão Mem Martins. Assim, Algueirão Mem Martins, para quem conhece Sintra, sabe que tem um fluxo de trânsito muito grande. Portanto, ter um caminhão de recolha de resíduos a fazer recolha durante o dia ou durante a noite é completamente diferente. Claro. Posso-vos dizer que a nível de timing o rendimento é 3 vezes superior à noite do que é durante o dia. Portanto, logo aí acho que é perceptível. Já era uma opção a pôr de lado, logo. De caras. Mas pronto. Pronto, e isso foi uma coisa que ela implementou logo assim que houve em 2013 a reforma administrativa local. Porque não foi só as uniões de freguesias, mas foram também as empresas municipais que sofreram a alteração com essa reforma. Nomeadamente, no caso de Sintra, houve 2 que foi para fechar. Uma delas era a HPEM, que era responsável pela higiene pública, e a Educa, que tinha outros pelouros na área da educação. Pronto. E estas foram aquelas que se entendeu que tinham que fechar. No caso dos resíduos, passaram todos para os SEMAS e este plano foi delineado pela diretora dos SEMAS. Este é um problema que eu literalmente entrego ao Dr. Basílio Horta, porque ele embirrou que tinha que continuar aquele plano. Quando foi alertado, inúmeras vezes, percebeu pelo número de reclamações e pelas vezes que foi abordado e confrontado com a situação, de que aquela tinham sido escolhas erradas. Devia estar ocupado o Dr. Basílio. Muito. Outros problemas que emanaram neste executivo foi a mobilidade. Ou seja, nós não temos um plano de mobilidade há muito que é reclamado. Aí, curiosamente, em determinada altura falou-se nisso. Quem continua a insistir nesse assunto, eu também não fiz fim-capé, porque acho que não adianta haver 2 partidos a fazerem barulho com os mesmos temas, e o Bloco de Esquerda, nesse aspecto, fez barulho durante muito tempo com o plano de mobilidade. Colocaram as ciclovias para calar o Bloco de Esquerda, em Sintra, que, pronto, são muito giras, mas habitualmente vêm-se lá pessoas a passear crianças de carrinho e cães, bicicletas propriamente não tanto. O carrinho também tem rodas, não é? Sim, mas nós, graças a Deus, em Sintra temos muitos sítios com passeios largos. Portanto, não precisávamos montar uma ciclovia nem gastar aquilo que gastámos para ter um espaço para as pessoas poderem passear as crianças. É assim, eu não tenho nada contra as ciclovias, mas não acho que é por aí o plano de mobilidade. Então, para por mim, onde a é que aposta passa o é os plano de transportes mobilidade? públicos. Muito O plano de mobilidade é ter uma boa rede de transportes públicos, que seja eficiente, que tragam as pessoas e que façam com que as pessoas não sintam a necessidade de se deslocar de carro
para ir trabalhar, para o seu dia-a-dia, porque se nós tivermos um bom plano de mobilidade e uma boa rede de transportes públicos, as pessoas não vão ter o problema de estacionar o carro ao pé da estação para apanhar o comboio para ir trabalhar. Claro. E nós temos pessoas da zona rural que vêm de carro, eu dou um exemplo, de Monte Lavar, por exemplo, vêm todos os dias de manhã, vêm imensas pessoas de carro para a estação da Portela de Sintra estacionar o carro para irem apanhar o comboio. Se aquelas pessoas tivessem um circuito que as trouxessem até à estação de comboio, elas não tinham necessidade de trazer carro. E se agora por acaso até temos um parque que é gratuito, todos os lugares de estacionamento ali à volta são pagos. Porque existe necessidade de ter lugares para o comércio local. Também temos que pensar que essas pessoas também têm que ganhar dinheiro, porque senão não comem. Há lojas abertas que não têm lugares para estacionar em Mãe Martins à porta. Se não forem pagos, as pessoas não têm lugares. Ou então implementem uma rede de lugares, como se faz em França, de 15 minutos. Existem 2 lugares à porta daqueles estabelecimentos, 2 lugares, por exemplo, ou 3, em que as pessoas podem estar numa permanência máxima de 15 minutos. Serve para ir à farmácia, serve para ir para tomar um café, comprar pão, coisa, para tomar um café, para ir a uma loja comprar alguma coisa. Agora, os comerciantes locais também precisam que estes lugares existam para as pessoas poderem, para haver rotatividade. Porque senão, eu, por exemplo, posso-vos dizer que existe uma loja que eu gosto de ir ao pé de Algueirão Mãe Martins, ao pé da estação. Eu, cada vez que lá vou, chateia-me porque dou não sei quantas voltas para conseguir estacionar o carro. Eu vejo pessoas em Montabrão, por exemplo, que têm imensa dificuldade em estacionar. Já nem digo à porta de casa, para estacionar. Eu moro em Queluz e Ou em estaciono Queluz, na Amadora. exato. Pronto, por Exato. exemplo. Eu estaciono no O Conselho bairro de das Quintelas é, olha, um excelente exemplo. O bairro das Quintelas sempre teve esse problema. Para já, porque ele foi mal planeado. Porque neste país não se planeia nada. Os problemas criam-se e depois resolvem-se. E o que aconteceu foi exatamente isso. Pois resolvem-se de 4 em 4 anos. Alguns Exatamente. Vão-se resolvendo ali perto Alguns das eleições, muito perto. tapam-se Não com há uma manta de alcatrão. planeamento, Muito não há pertinho. planeamento. E aqueles prédios foram construídos sem garagem. E existe, exatamente. boa ideia. E não há nem sequer lugares suficientes para cada um dos fogos. Portanto, esqueça, ali há um problema muito grave. Há um problema grave ali. E há ali e em muitos sítios. Na Tapada das muitos Mercês, Montabrão está igual. É um problema que há muitos sítios em Sintra, exceto a zona rural, que têm e que sentem esse problema, o problema de estacionamento. E a rede de transportes viria a colmatar. Porque aquilo que, por exemplo, Cascais Essa é a proposta da fez Iniciativa Liberal? é... Nós temos uma proposta de fazer uns minibuses, ou de ter uma rede de minibus, que, aliás, a EMES agora até pode ter transporte. Portanto, esse monopólio até pode ficar nas mãos da EMES. Mas que façam alguma coisa. Metam os minibus a fazerem transporte para as pessoas poderem, em vez de terem que levar o carro para a estação, poderem, ou para o pé do comércio local que fica ao lado das estações, poderem deixar o carro em casa, irem de autocarro e deixarem aqueles lugares disponíveis para as pessoas que efetivamente durante o dia têm necessidade de deslocar essas localidades e que não têm onde estacionar. Claro. Muito bem. Há pouco falaste precisamente que a tua área era a área do ambiente. Quais é que são as propostas de Iniciativa Liberal na área do ambiente? Bom, antes de mais, reestruturar, obviamente, A recolha de resíduos urbanos. Sim, É óbvio. obviamente. E a limpeza, porque o problema dos resíduos não reside só na recolha, reside também na limpeza, porque o facto de a assiduidade de limpeza dos contentores não ser aquela que era antigamente fez com que aparecesse em Massamá, Queluz e Cacém, ratos, baratas, etc. Baratas? Baratas em Sintra? Quem Quem Verdade, diria? há pouco tempo ouvi falar da história das Quem baratas. diria? Sim, Quem é verdade. diria? Nunca ouvi falar em que a Luz Belas não existe. É uma consequência direta desse problema dos resíduos. A construção dos ecocentros foi uma batalha que eu tive desde 2017, que o Dr. Basílio Horta me fez à vontade. É verdade. Houve coisas que eu consegui conquistar. Esta foi uma delas e fico muito orgulhosa que ele o tenha feito, porque ele também se consciencializou que era uma forma de conseguir retirar um problema que nós temos constantemente no conceito de Sintra, que é os despejos ilegais. E os ecocentros vamos tentar, com essa medida, se consiga resolver o problema. O meu grande sonho era, efetivamente, ter uma central de biomassa.
porque acho que a produção de energia limpa é uma coisa, é naquilo onde nós devemos apostar mais, e acho que a tal da bazuca teria sido um bom investimento, porque aquilo é uma central relativamente cara, mas que se calhar ali uma série de concelhos à volta de Sintra poderiam, unidos, conseguir construí-lo, implementar esse sistema, porque nós temos um parque natural que precisa ser limpo constantemente, as pessoas limpam os seus quintais constantemente, nós temos uma zona rural com muitos terrenos, e essa recolha cria energia e, portanto, a biomassa acho que seria também uma forma de nós termos no horizonte um concelho mais limpo e mais verde. Outra coisa que eu acho que é urgente, e já estamos muito atrasados, é a implementação de estacionamento com carga de elétrica. Energia. Exatamente. Por exemplo, eu acho inconcebível ele querer obrigar os transportes dos animadores turísticos a passarem a ser elétricos. Eu concordaria com ele se existissem condições. É que não existem. Okay. E dar-vos um exemplo. As pessoas odeiam os tuk-tuks porque fazem barulho, porque são ruidosos, são muito chatos, andam devagar, etc. Mas, se eles fossem elétricos, metade dos problemas, e se calhar 80% das reclamações, desaparecia. Mas um tuk-tuk para chegar, por exemplo, ao cimo, ao palácio, gasta quase a bateria. Não gasta a bateria toda, mas gasta uma parte significativa. Vai ter dificuldade em conseguir descer. E, portanto, se tivesse um ponto de carga, Claro. ou dois cá em cima, porque nós, quando... É assim, é a mesma coisa que eu proíbo-te de andar calçado. Então tenho de colocar um soalho capaz de poder os teus pés estarem no chão de forma confortável. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa. Quando nós proibimos ou obrigamos a fazer alguma coisa, temos que de haver... dar condições para que se cumpra, não é? Estas são basicamente algumas das medidas ambientais que eu gostaria de ver implementadas. Boa. Também sabemos que a Iniciativa Liberal tem medidas na área da economia e da inovação. Quais são então essas medidas? Bom, essa é a grande aposta do nosso Paulo. O Paulo Carmona é que é o candidato a Presidente da Câmara. E também leva um abraço. Um abraço para o Paulo Carmona, claro. O Paulo Carmona foi das surpresas mais agradáveis que eu tive na Iniciativa Liberal. Porque é realmente uma pessoa com uma capacidade... A seguir ao Miguel Quintas. Teve cá no outro dia. Não, isso foi o Bruno. Era a segunda escolha. Exato. Anda, Bruno, um abraço para o Bruno. Apesar de vocês lhe chamarem a segunda escolha, olha, eu costumo dizer uma coisa mundanamente, que é, às vezes nós descobrimos que o avesso é o lado direito das coisas. É verdade. Eu acho que o Bruno é o lado direito da Iniciativa Liberal em Lisboa. Acho que é uma excelente aposta, é uma pessoa com uma capacidade muito grande. Não sei até que ponto é que não foi bom o Miguel Quintas ter saído. Se calhar. Exatamente. Não sei, eu também não me quero pronunciar acerca do Miguel, eu não conheço o Miguel. Para quem enviamos um abraço? Já agora? O Miguel. Desejo toda a sorte. Espero que ele continue, pelo menos, a colaborar com a Iniciativa Liberal, porque eu acho que todos podemos dar sempre o nosso contributo. Claro. Mas falando do Paulo, essa é a área programática dele. Efetivamente, o Paulo traz algumas ideias muito interessantes. A empregabilidade no nosso concelho, existe uma fatia significativa que é pessoas com baixa literacia e, portanto, com poucos conhecimentos, às vezes técnicos, nem precisam de ser licenciaturas, mas conhecimentos técnicos de áreas de trabalho que o mercado de trabalho no concelho, se calhar, necessita e não tem. E, portanto, aqui o que o Paulo pretende no programa é exatamente colmatar essa falha. É trazer alguma inovação a nível de formação ao concelho e poder colmatar as necessidades de empregabilidade do concelho, de forma a que até mesmo a implementação de novas empresas no concelho sejam atrativas. Porque se nós tivermos uma mão de obra especializada e com qualificação para determinados setores, nomeadamente, por exemplo, farmacêuticas, metalomecânicas, na área da pedra, por exemplo, porque é uma área, por exemplo, a área da pedra, devo-vos dizer que é uma área com forte relevância no concelho, portanto, nós temos muita produção de pedra no concelho de Sintra.
foi durante muitos anos uma marca do Conselho. Se nós apostarmos nestas áreas de formação e ajudarmos os nossos empresários a crescerem e a fazerem investimento no nosso Conselho, o nosso Conselho economicamente cresce. Porque todos nós ganhamos, ou seja, os rendimentos das pessoas sobem, logo a nível fiscal aquilo que fica no Conselho é uma fatia maior, as derramas das empresas idem, o investimento traz novas empresas e depois é a construção, o crescimento do Conselho. Existem áreas onde nós podemos expandir e crescer, mas para isso temos que dar condições. Há efetivamente muita dificuldade em fazer às vezes alguns investimentos dentro de determinadas zonas do país porque não existe mão de obra que consiga colmatar as necessidades dessas empresas. Esse investimento, se for feito, ou pelo menos incentivado, em parceria e a criar aqui uma sinergia entre todos os interessados neste crescimento, conseguimos, se calhar, fazer com que o nosso Conselho cresça economicamente. Muito bem. Como sabemos, um dos problemas do nosso país é de facto o envelhecimento e é um problema que se vai agravando, mas ao mesmo tempo também disseste há pouco que Sintra é um concelho com bastante jovens. Quais é que são as medidas de iniciativa liberal para dar resposta quer aos problemas da juventude, quer aos problemas da qualidade de vida da terceira idade? Bom, acho que da juventude já apresentei aqui algumas. A natalidade, aquelas da creche. E a saúde também é importante, que as pessoas Claro. acabam por, às vezes nós escolhemos um bocadinho o sítio onde queremos viver, não só porque gostamos do local, mas porque temos as infraestruturas que necessitamos para ter uma vida minimamente confortável. E isto também é importante as pessoas começarem a pensar as coisas um bocadinho por aí. A nível dos idosos, e dizer que efetivamente nós temos, apesar de sermos um concelho jovem, atenção que Sintra tem mais de 380 mil habitantes e portanto tem uma fatia significativa de idosos e tem problemas com esses idosos. O que é que acontece? Acontece que muitas das vezes existem idosos que têm alta hospitalar e não saem do hospital, continuam nas enfermarias no hospital. O Amadora Sintra até há uns anos atrás tinha uma enfermaria que só tinha doentes com alta, isto é um facto, e havia mais doentes com alta espalhados pelo hospital. Porquê? Porque as pessoas não têm condições, ou ficam em casa com os seus idosos e não vão trabalhar e depois não comem, ou para poderem trabalhar não podem ficar com os seus idosos. Portanto, há aqui um problema de locais onde possamos eventualmente deixá-los, não é? Existem alguns projetos no Conselho que estão em fase de aprovação, mas lá está, como os processos burocráticos na Câmara de Sintra demoram uma eternidade, nós continuamos à espera que essas coisas aconteçam e às vezes quando acontecem já vêm tarde, porque depois a necessidade já não é aquela, é maior e é exatamente isso que vai acontecer. Nós temos um princípio, a Iniciativa Liberal tem um princípio que me agrada bastante, que é exatamente a parceria com os privados. Existe aqui uma necessidade de impulsionar este tipo de investimentos também. A aprovação e a agilidade deste tipo de processos é o primeiro passo a fazer, porque aqueles que estão disponíveis para investir e que querem construir lares residenciais para idosos, centros de dia, etc., deveriam ter os seus processos aprovados com alguma celeridade, porque aquilo são equipamentos que vão beneficiar o Conselho e vão colmatar uma falta efetiva que existe. Portanto, enquanto nós não interiorizarmos que é necessário deixar que esse tipo de investimentos avancem, impulsioná-los e ajudá-los, nós vamos continuar a correr atrás do prejuízo, que é aquilo que acontece em Sintra. Portanto, se nós queremos colmatar este problema, temos que dar a mão aos privados e perceber aonde é que estão as falhas para podermos ajudá-los. Portanto, a nossa ideia sempre foi ter este jogo de parceria com aqueles que estão no terreno na área social. Muito bem, obrigado Eunice. Nós estamos num especial autárquicas, como acho que estás a par, mas que temos um segmento, uma rubrica habitual no nosso programa, que é o Dicotomias. Uma espécie Fomos nós que inventámos. Fomos nós que inventámos, claro. Já há aí Precisamos umas disto todos os imitações. programas. Sempre. Já há umas imitações baratas, umas dicotomias da Wish, mas as nossas são as originais. E, portanto, para começar, são respostas 50-50, temos duas opções. Geralmente são duas más ou duas.
e escolhe-se uma em detrimento da E outra. se quiseres justificar, justificas. Se não quiseres justificar, não justificas. Exatamente. Ah, E tem- temos um joker, não é? Ou seja, temos uma... Temos de ser justos. Não tínhamos nada disto, mas há sempre uma balda para toda a gente. Portanto, não és diferente, vais ter uma balda Exatamente. também. Uma bala. Agora, não sabes quantas dicotomias são e, portanto, tens de ter Pode ser que não uses a algum bala. cuidado. Até agora, todos utilizaram pelo menos uma vez a bala. Depois temos alguns, como o Alexandre Poço, que utilizaram quase Só em as todas. balas. Só balas. Pronto. Entretanto, ele agora deve estar a tirar-se um avião, não sei. Mas vamos passar então para as dicotomias. Quem tinha maior probabilidade de obter o melhor resultado nas presidenciais? Tiago Maia ou Carlos Guimarães Pinto? O Carlos Guimarães Pinto, provavelmente. Não queres justificar? Posso justificar? Não, porque o balanço dele seria seguramente maior do que o Tiago. Não que eu acho que o Tiago seja um mau candidato, bem pelo contrário. Claro. O Tiago foi das pessoas que mais me surpreendeu nas presidenciais. Adorei a forma, a abordagem dele, a calma dele. Ainda por cima com a figura dele, porque ninguém estava à espera que dali saísse aquela pessoa, e foi muito bom. Foi muito bom o percurso dele. Não digo isto com desmérito de absolutamente nenhum ao Tiago, mas O eu Carlos acho é o Carlos, que não é? o Carlos... Não, nós temos que perceber, o Carlos foi a cara da Iniciativa Liberal durante as legislativas. E se a Iniciativa Liberal elegeu um deputado, apesar de não ter sido ele, que era porque ele vinha do Círculo do Porto, E que teve quase. foi graças ao Carlos. E o Carlos é efetivamente uma pessoa realmente muito boa. Desculpa que trim, mas... Também. Mas ele sabe que eu gosto dele. Muito bem. E o Carlos também é cara do segundo podcast mais ouvido de política em Portugal, que é o está Comitê atrás de Central. nós. Está mesmo logo atrás de nós. Não, Logo e atrás ele de está nós. no movimento do Mais Liberdade, Sim. que eu acho que Sim, sim. E eu um também. movimento E o Jorge E, também. não, exatamente. Somos Eu membros também. fundadores. Somos membros Então fundadores. todos, somos os Somos três. todos Somos os membros três fundadores. Somos os três É membros verdade. fundadores. Próxima pergunta. Quem é que gostavas mais de ter na Iniciativa Liberal? Adolfo Mesquita Nunes ou Francisco Mendes da Silva? O Adolfo. Também Boa. posso justificar. É contigo. Gosto muito dele. Muito. Pessoalmente, É politicamente. outra coisa partilhada nesta É sala. verdade. pelos Como é três. público, não é? Como é público, Então acho mandamos um abraço ao Sem Adolfo. desmérito um ao abraço ao Francisco. Um abraço. Um grande Sim, sem abraço. mérito. Beijo Apertado, enorme, apertado. gosto Claro. muito, muito dele. apertado e fofinho. E tenho, lá está, uma das pessoas que eu vou ter sempre saudades. Muito bem. Para presidente do PSD, Rui Rio ou uma ventoinha? É assim, para mim é-me completamente indiferente, porque esse não é o meu partido. Boa resposta. É aqui que usamos a borla? Mas é uma borla. É Boa uma resposta. borla? Mais vale escolher a ventoinha, se é assim. Mal por mal. Se não, não sou eu que o vou eleger seguramente. Certo. Muito bem. Nas legislativas, preferias coligar com o Chega ou com o PS? Preferi sozinha. Duas borlas. eu. Duas borlas. Com o Nós Chega a ou pensar com o que era a PS. primeira mulher e a primeira vez que ninguém usa borlas, mas afinal... Eu não tenho nada contra o Chega, sinceramente. Tenho mais coisas contra o Partido Socialista, se calhar porque eles já governaram durante muitos anos e porque têm feito muitos disparates uns atrás dos outros. Declaração polémica, mas pronto, temos aqui uma declaração polémica. Portanto, o Chega, não consigo. Tem algumas coisas com que eu concordo, com que eles dizem que eu concordo, efetivamente. Nunca me debrucei muito. Tenho algumas pessoas no Chega com quem me dou também, nomeadamente o candidato à Câmara de Sintra, o Nuno, mas. Eu acho que as coligações devem ser feitas depois de sermos eleitos e não antes de sermos eleitos. Sempre fui mais apologista por isso. Apesar de, em determinadas Geringonças, circunstâncias, portanto. achar que podem-lhe chamar o que quiserem, eu estou-me a borrifar. Mas excepto em situações em que a coligação pode beneficiar a mudança de poder efetiva. Muito bem, num cenário em que a Iniciativa Liberal não existia, voltavas ao CDS ou ias para o PSD? Nem um nem outro. Não voltava nem para um e também não entrava no outro, porque tive alguns convites ao longo destes anos para ir para o PSD e nunca fui. Para curar Sintra. Eu acho que façam o que eles entenderem. Eu acho que naquilo que eu concordar das propostas que eles tiverem para apresentar, lá estarei para ajudar. Aquilo que eu achar que não é benéfico para a minha terra e para o meu concelho, lamento, não estarei. Muito bem. Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Um Para clássico. jantar, preferires? Para jantar, Epá. por exemplo. Olha, mal por mal prefiro Medina.
Já sabes que és tu a pagar 2 xuxas, Pois, tu é que pagas o exatamente, jantar. Ou pagamos exatamente. todos. Pagamos calhar todos, pagamos é todos, grátis, não é? o jantar Vais é tu grátis. jantar, mas nós pagamos. O jantar é grátis. Para o CDS, mas neste caso no passado, não sendo eleito Francisco Rodrigues Santos, João Almeida ou Filipe Lobo Dávila? Filipe Lobo Dávila. E Rápida. também posso justificar. Rápida essa. Não, porque foi literalmente a pessoa que eu achei que seria aquela que iria apanhar todas as pontas soltas, porque não tinha... Ele sempre foi muito coerente. Eu fui Conselheira Nacional durante o período mais crítico da Assunção Cristas. Estive lá, ouvi aquilo que toda a gente disse e ouvi o Filipe com muita atenção. E o Filipe foi sempre uma oposição interna Foi da Assunção desde o sempre, primeiro dia. para já, a oposição interna do Filipe sempre foi feita nos órgãos próprios. Começa logo por aí. Certo. Ele, todas as vezes que teve que apresentar críticas, foi em Conselho Nacional. Depois, ele sempre foi aquele que foi coerente nas críticas que fez. Algumas das quais, apesar de eu ter apoiado sempre a Assunção Cristas, apesar disso, eu achava que as críticas, eu concordava com elas, nomeadamente a mensagem do CDS. Eu achava que a mensagem do CDS devia de ser mais simplista, mais objetiva e mais clara. E o Filipe tinha exatamente a mesma Essas opinião propostas que eu. na moção Juntos pelo Futuro. Pronto. Tive com o Filipe numa moção que ele apresentou anterior e fiz parte da lista também para o Conselho Nacional dele no primeiro mandato da Assunção Cristas, e no segundo mandato fui na lista da Assunção, mas quando viemos ao Congresso para eleger o Francisco, eu preferia que o Francisco tivesse dado apoio ao Filipe Do e que não o contrário. Foi uma desilusão para ti o Filipe ter apoiado o Francisco? O Filipe, apesar de me ter desiludido na forma como tudo se desenrolou naquele congresso, houve ali algumas coisas que eu não gostei, e efetivamente ele conseguiu limpar a barra dele, como dizem os brasileiros, quando ele optou por sair da Comissão Política Nacional, ou neste caso da Comissão Executiva, porque não se identificava com aquilo que estava a acontecer. Sim, porque eu acho que ele deu espaço de manobra ao Francisco para ele fazer aquilo que ele... Pronto, dentro, obviamente, lá das combinações deles. Mas em determinada altura ele achou que tinha que vir embora. E atenção, eu vou-vos dizer, na apresentação do programa para as legislativas, isto foi uma conversa privada, mas eu neste momento não tenho qualquer tipo de pudor em divulgá-la, eu disse ao Francisco que não seria o timing dele para ele ser, e o Otávio, ele sabe que eu até conversei, que esta conversa que tive com ele, disse que não era o timing dele para ele ser líder do partido, e achei sempre que aquilo era estar a queimar alguém numa altura em que não era bom fazê-lo. E a probabilidade do Filipe conseguir reunir todas as vozes discordantes da Assunção era grande, portanto, porque ele é uma pessoa sensata. O Filipe é uma pessoa ponderada e sensata. Para quem enviamos um abraço também. Exatamente. Um abraço para o Filipe. Tem qualidades que eu acho que seriam benéficas para o CDS naquela altura. Muito bem. Eu tenho também uma pergunta agora mais relacionada com Sintra, que é o nosso conselho. Deus, não é? é a minha terra. Então, e em Sintra, se tivesse de escolher entre estes dois, leite magro ou leite gordo? Leite magro ou leite gordo, queres dizer que é Ricardo Batista Leite? Como é evidente, ou ao Guilherme Basílio Leite. Horta? Ou Guilherme Leite? Ou Guilherme Leite. Guilherme Leite. É assim, apesar de eu achar que o Ricardo é difícil estar-te a responder, porque acho que eu conseguiria me identificar. Sou intolerante à lactose, tá? Não bebo leite, por acaso é verdade, há muitos anos mesmo. Mas o que eu estava a tentar dizer é assim, eu percebo a candidatura do Guilherme, estou com ele, porque eu acho que ele é muito assertivo em algumas críticas que faz, tanto a um como a outro. E, portanto, se formos por aí, eu apoio o Guilherme Leite. A nível de propostas, as propostas que o PSD apresenta à Câmara, tem algumas propostas com as quais concordo e outras não. Não sei qual é que é a capacidade do Ricardo ou do Guilherme como Presidente da Câmara, porque existe também aqui alguma necessidade, mas tenho a certeza que o Guilherme Leite faria boas escolhas para ter à sua volta. Acredito que sim. Muito bem. Acredito que sim. Como última dicotomia... Coisa que já não acontece com o Ricardo, peço desculpa, sim.
Muito bem, não. eu tenho Peço mais desculpa ao Ricardo, acho eu. Não é a última, é a penúltima, que eu tenho mais uma para fazer. Tens mais uma? Força. Não, continua. Ok, Já? muito bem. Então eu queria fazer esta última. Penúltima. Penúltima. Boa. Peço desculpa. Última feita por mim. Ok. Pronto, faz o que tu quiseres. Partir o pé 2 vezes por dia, todos os dias, ou Maurício Rodrigues? Essa é maravilhosa. É pá, partir o pé. 2 vezes por dia, todos os dias. Já. Muito bem. Muito bem. Tragam as Eu moletas, por favor. vou guardar a minha pergunta da dicotomia para fazer no próximo. No próximo, acho que faz mais sentido. No próximo segmento? No próximo segmento. Então agora partimos Acho que faz mais sentido. para outro segmento, que lá está, não temos, que se chama Comissão de Inquérito, onde fazemos perguntas assim um bocadinho mais difíceis. Onde temos a pergunta difícil. Neste Ok. caso temos a pergunta difícil. E portanto, Otávio, Que eu ia fazer isto Faça favor. muito sucintamente, numa dicotomia, mas acho que é mais porreiro construir a pergunta para tu também poderes explicar melhor. constrói. Isto porquê? Bem, agora és candidata à Assembleia Municipal pela Iniciativa Liberal, mas anteriormente foste também, por isso é que foste deputada municipal pelo CDS, e concordaste, achaste benéfico fazer uma coligação, um esquema com as direitas para, efetivamente... Uma geringonça, Tá. não lhe chamo esquema. Tá. Olha que desta toma era mais esquema do Era que mais geringonça. esquema? Mas um esquema para tirar de lá o Basílio Horta, naquela lógica do voto útil, que nós até gastámos esta lógica até à última gota. Mas com isto, não sentes ou não achas que o facto da iniciativa liberal, e bem, queremos mostrar caras novas e ir sozinhos, não está só a entregar de bandeja esta eleição ao Basílio Horta, porque temos o Nós Cidadãos, o PSD com meia dúzia de partidos que não têm expressão. O CDS, Claro. separado. A Iniciativa Liberal, o Chega, de um lado, e do outro, o Executivo Basílio. que se vai manter. Bom, é assim. Eu acho que, como eu estava a dizer há bocado, eu acho que as coligações fazem-se quando existe fortes probabilidades de conseguir retirar, neste caso, a Câmara ao Partido Socialista. E eu apoiei em 2017 uma coligação porque o candidato, neste caso o Marco Almeida, era uma pessoa que merecia a confiança Certo. dos sinterenses. E merecia, provado, em 2013, porque ele em 2013 teve uma diferença de 1.300 votos para o Basílio. O PST com o CDS, mais MPT e mais, teve 13%. E isto foi um resultado que nunca tinha acontecido, não é? Ou pelo menos desde o tempo em que eu sou autarca ou que estou nestas lides, em Sintra. Portanto, eu tinha a forte convicção, e como humana também erro, tinha a forte convicção que aquela era a probabilidade de se poder efetivamente retirar a Câmara ao Partido Socialista. Certo é que em 2013 essa coligação, ou aliás, o CDS teve a oportunidade de apoiar o Marco Almeida e não o fez, e eu gostava de salientar e tornar público que eu fui sempre a favor de que o CDS, por exemplo, em 2013 tivesse feito do Marco Almeida o seu candidato. Porque o Marco Almeida, quer queiramos, quer não, tem anos de autarca em Sintra. Ele é professor, mas na realidade o que ele tem... Exatamente. E as pessoas Aliás, se reconhecem não fosse isso assim, não tinha o e resultado, gostam claro. dele. As pessoas gostam do Marco. E eu também gosto dele e também posso mandar um abraço. Um abraço. para Um ele. abraço. Hoje é dia dos abraços, não é? E, portanto, ali fazia todo sentido. Neste momento, estar a colar o Chega e a Iniciativa Liberal a uma coligação como aquela que está feita com o PSD seria um erro, tanto para o Chega como para a Iniciativa Liberal, porque estes dois partidos têm necessidade de implementação. E tem que ser uma implementação feita de forma direta. Quer queiramos, quer não. Tem que haver confiança do voto dos eleitores para que estes partidos possam efetivamente se afirmar na política, porque tanto a Iniciativa Liberal como o Chega vão estar numa arena com partidos com muitos anos e com muita experiência. E, portanto, eles têm que mostrar aquilo que valem para serem dignos de estar nesse espaço. E isso é uma questão natural das coisas. Dizer que também, muito honestamente, tendo em conta o tipo de coligação que está feita nestes partidos e o tipo de campanha que estes partidos
tencionavam fazer não tem nada a ver com aquilo que a Iniciativa Liberal pretendia. E se vocês forem ver os nossos posts, os nossos cartazes, nós dificilmente, obviamente que apontamos erros ao Executivo, mas nunca baixamos o nível. Não discutimos a cor do cartaz, que isso é ridículo. Eu vejo pessoas a discutir a cor do cartaz. Ou porque o candidato está assim ao candidato. Por amor de Deus, não sejam ridículos. Há coisas que estão mais importantes para discutir. Claro que, por amor de Deus, não sejam ridículos. Parece-me que esta frase... Não, é sério. Claro. Incomoda-me eu estar preocupada em resolver o problema da higiene pública, criar espaços para as pessoas poderem ter filhos no meu concelho. Acabar com as baratas. Dar qualidade de vida aos meus munícipes e aos sinterenses. Terra onde eu vivo desde sempre, atenção, porque é mesmo a minha terra. Estudei, trabalhei, vivi ali toda a minha vida. E depois as pessoas discutem coisas fúteis e estúpidas. Isto incomoda-me, deixa-me... Portanto, eu não quero estar colada a isso. Muito bem. Se a Iniciativa Liberal tivesse optado por fazer uma coligação, que eu respeitaria, é uma posição interna do partido com a qual eu não tenho absolutamente nada a ver. Eu limitei-me a aceitar um convite que me foi feito e a partir dali colaborei com o programa e com as ideias, etc. Não és militante? Não, eu não sou membro. Na Iniciativa Liberal não existem militantes, existem membros. Peço imensa desculpa. Eles querem mesmo ser diferentes, pronto. Claro. Também podiam ser aderentes. Também têm, por exemplo, uma organização interna diferente. Organizam-se por núcleos e não têm distritos. No PCP são camaradas. Exato. E até no PS também PS são camaradas. Mas eles são todos mais ou menos... O PS é aquele partido que tem um bocadinho dos comunistas e tem um bocadinho do PSD. Anda ali naquele linha. O que é certo é que eles se agarram uns ou outros conforme lhes dá jeito, não é? Claro. Nós estamos fartos de ver isso. Mas pronto, acho que não faz sentido, nesta altura, a implementação partidária de partidos novos ser feita de outra forma que não assim. Boa resposta. Mesmo não sendo eleito, porque eu fiz as minhas propostas, sou uma Fizeste mulher trabalho, livre, fiz o meu trabalhinho de casa todo, colaborei sempre com um único foco que foi as pessoas e a melhoria das condições de vida das pessoas no meu concelho. Isso para mim é o mais importante. Tenho a minha consciência completamente tranquila. Muito bem. Eunice, queres mandar beijinhos para casa? Já que já mandámos tantos abraços. Muitos. Exatamente. Para o meu marido, que tem imensa paciência com as minhas ausências, principalmente. Porque a minha filha já não sofre dessas ausências porque já está longe. Está ela ausente, não é? Está ela ausente. Mas para a minha família, sim, principalmente para os miúdos e para o Rui, que é o meu rochedo. É aquele onde eu estou sempre agarrada, que tem uma lapa, bebo informação dele, porque ela é uma pessoa com uma experiência vasta e tem sempre muita... Partilhamos muitas coisas. É muito bom. Eunice, muito obrigado. Muito obrigado, Eunice. Foi um eu gosto. É que agradeço. Foi um prazer ter-te aqui. Para os nossos ouvintes, meninos, metam os olhos nesta mulher, tirem notas. É assim que se fazem as coisas, por isso é que eu admiro tanto esta mulher. Foi um exemplo para mim. E citando Eunice Baeta, não sejam ridículos. Não sejam, por amor de Deus, não sejam ridículos. ridículos. É lamentável. Obrigado, Eunice. É lamentável. Não tenho paciência para botas de elástico.